Boa noite a todos novamente, especialmente os nossos amigos internautas aí. Sejam bem-vindos para mais uma palestra pública, Reencarnação como Lei Biológica, que será ministrada pelo nosso querido Edson Moura. E eu espero que todos aproveitem. Edson, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todos da internet. Nossa proposta está colocada aqui e é baseada num livro do Dr. Décio Iandoli, que justamente possui esse título, Reencarnação como Lei Biológica. E esse estudo também é uma homenagem ao Dr. Hernani Guimarães de Andrade, um grande pesquisador na área de reencarnação no Brasil. Nós começamos falando do Livro dos Espíritos, na sua questão 666, quando Kardec propôs aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? É uma questão simples para a gente mesmo, enquanto encarnados, porque a gente se percebe, se faz uma autoanálise e nós encontramos que há diversas áreas que precisamos ainda avançar, crescer, aprender, e tantas outras que também precisamos ajustar. Então, observando um lance de vida como uma reencarnação, a gente percebe que essa fase de até 80 anos, em média, ela não é suficiente para resolver todas as questões humanas. E então, Kardec, ao fazer essa pergunta, remonta muito à nossa perspectiva pessoal, e a resposta foi: sofrendo a prova de uma nova existência. E quando os espíritos respondem uma nova existência, Kardec começa a desdobrar essa pergunta até chegarmos na 166C, quando então ele tenta fazer o fechamento e a conclusão. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E a resposta foi objetiva: evidentemente. A reencarnação é um tópico que não surgiu com o Espiritismo, mas remonta de várias civilizações. Há manuscritos do Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, que trata do tópico reencarnação, e vamos fazer uma releitura das civilizações antigas do mundo ocidental ou do mundo oriental, e a reencarnação sempre esteve presente. O que acontece com o lançamento do Livro dos Espíritos e com a proposta espírita é que nós vamos observar e analisar a reencarnação sobre 3 ângulos. Um é o religioso, o outro é filosófico e o terceiro é científico. Na maioria das vezes, para nós espíritas, basta o conteúdo religioso, basta a explicação filosófica, que para nós já resolve. Mas para um conjunto de outras pessoas, não basta essa informação. É preciso um conteúdo científico, uma linguagem adequada a esse outro grupo de pessoas. E é essa a proposta que nós vamos ter nessa noite, de fazer uma revisão sobre esse tópico das últimas pesquisas na área científica, que nos ajudam a trazer as evidências sobre a reencarnação. Nós começamos a perguntar: o que é vida? Nós estudamos na escola, todos nós, biologia. Biologia é ciência da vida. Mas algo que é extremamente surpreendente é o fato de que a própria biologia não consegue responder o que é vida, não consegue definir o que é vida. Então, neste artigo que está na BBC, então a pergunta é feita e há de mais de 100 respostas por diferentes áreas do conhecimento científico, mas nenhuma delas foi suficiente para completar ou para trazer a ideia do que seja vida de uma forma que atenda a todos os critérios. Nós, quando crianças, por exemplo, pensamos que distinguir vida e não vida ou morte é muito simples. Você via um animal ali deitado na calçada, em casa, e você pensava: será que esse gato está morto ou vivo? Aí você começava a tentar cutucar. Se o animal corresse, levantasse ou respirasse, você sabia que ele estava vivo. Mas se o animal mantivesse ali paradinho, você sabia: deve estar morto. Mas para a ciência não é assim, porque nós temos os vírus. Os vírus são organismos que só se multiplicam dentro de células, de outras células. E há uma grande variedade de vírus.
E aí a gente fala assim, será que os vírus possuem vida ou não? São seres vivos ou não? Mas o fato é que quando a gente está gripado, ou quando a gente pega uma dengue, uma chikungunya, a gente percebe o dano que podem fazer essas pequenas criaturas. Mas são respostas que ainda estão sob pesquisa. A revista Forbes inquietou-nos nesse ano um outro artigo que é vida, também alargando aí essa questão. Cientistas da NASA já debruçaram-se para tentar responder essa questão, e dois desses cientistas, que é a Carol Cleland e Christopher Chiba, eles escreveram um artigo em 2002 fazendo uma revisão sobre esse conteúdo, mas para concluir que ainda nós não temos como fazer uma definição apropriada. E no ano passado, com todo esse desenvolvimento, esse engajamento da NASA em mandar sondas para outros planetas para descobrir vida, novamente vem à tona a pergunta, se nós não sabemos o que é a vida, como estamos procurando aquilo que não sabemos o que é? Então a gente pode se deparar com a vida, mas sem saber que estamos se tratando da vida que estamos procurando, né? Então, o que é vida? Um dos grandes biólogos do século passado, o Ernest Mayr, definiu assim: a vida não pode ser definida apenas pelo processo da vida, organização, nutrição, crescimento, reprodução, desenvolvimento, irritabilidade, suscetibilidade às doenças e à morte. Porque nós aprendemos assim na escola. Nós definíamos a vida com as propriedades da vida, mas falar sobre as qualidades da vida não significa que você está definindo o que é vida. Outros biólogos dizem, não é importante a gente definir vida, nós não temos condições de definir, mas isso não é importante porque não interfere nas pesquisas e no trabalho científico da área biológica. No entanto, quando a gente diz que não é importante, é como se a gente também estivesse respondendo. Dentro do paradigma materialista que a ciência hoje se coloca, nós não temos uma resposta dentro desse paradigma. É como se estivéssemos à frente do esgotamento desse paradigma e já não tivéssemos mais recursos para fazer essa resposta. Então precisaríamos de um outro paradigma para ajudar esse trabalho. E uma proposta seria o paradigma espiritual, porque aí nós acrescentamos um outro conjunto de ideias que pudesse agrupar com o paradigma materialista a fim de trazermos essa resposta. Dois cientistas definiram a vida dentro de critérios termodinâmicos, dentro da lei de entropia, trazida por Boltzmann, e a entropia é um termo que nos remonta à desordem, né? O grau de desordem. Então, quanto mais desordenado, maior a entropia, e nós sabemos pela termodinâmica que tudo tende a uma entropia positiva, à desordem, ao caos. Basta a gente ver na casa, quando nós temos a mãe em casa, tudo está organizado. Se a mãe sai, uma tarde, a casa virou uma bagunça. Então é uma entropia para a desordem, para o caos, ela existe. A gente comprova isso em casa. Então é preciso, para que a gente tenha uma organização, uma ordem, é preciso de trabalho. É preciso de um ser inteligente. Então, quando o Stephen Hawking define ali, sistema ordenado que pode se sustentar contra a tendência à desordem e pode ser reproduzido. E a Lynn Margulis, que é outra grande cientista do nosso século, vidas são ilhas de ordem no oceano de caos. Então aí nos mostrando exatamente esse ponto de que o nosso organismo biológico é um organismo tão complexo e tão incrível, que para se manter essa estrutura tão organizada, é preciso ter um comando, uma ordem. E onde está essa ordem? Talvez seja um metasistema, uma consciência extracorpórea que possa estar organizando essa estrutura biológica. Mas o que sabemos de fato é que quando vem a morte e a ausência desse sistema extracorpóreo, ou desse metasistema, ou como quisermos chamar de espírito, o corpo entra em desordem, e aí então nós temos uma grande mudança do sistema biológico a partir do momento em que o espírito abandona o corpo biológico.
eu vou passar para frente aqui, para trazer um outro tópico que é a genética. Nós todos certamente viemos de uma época, aliás, não todos, mas eu estou vendo alguns jovens aqui, que certamente não viveram essa época antes do ano 2000, quando então nós aprendemos na escola que nós somos definidos pelos nossos genes. Nós aprendemos assim, os genes definem aquilo que somos. E os genes atravessaram não só a fisiologia, a anatomia, mas também atingiu as áreas psicológicas e até comportamentos morais. Como se nós fôssemos seres determinados pelos genes que já possuímos, então não tem nada mais o que fazer, né? Essa ideia da ditadura dos genes, na década de 70, ela serviu para alimentar uma dificuldade de se adotar crianças, porque as pessoas pensavam, eu vou adotar uma criança que eu não sei quem são os pais, se eu não sei o conteúdo genético dessa criança, se os pais forem criminosos, forem bandidos, ela vai ser um bandido, vai ser um criminoso, não tem o que fazer. Então houve uma redução na adoção, do número de adoções de crianças, com este pensamento da genética. E havia todo esse materialismo promissor que dizia que com o mapeamento genético nós resolveríamos todas as questões. Responderíamos tudo que quiséssemos saber a respeito do ser humano. Sabíamos até o ano 2000 que um pé de milho possuía 30 mil genes, que um verme intestinal possuía 19 mil genes, e os cientistas esperavam encontrar pelo menos 100 mil genes para poder explicar a estrutura complexa que somos nós. No entanto, quando terminaram o mapeamento no ano 2000, para a surpresa de todo o mundo, nós só possuímos 25 mil genes. Então nós não temos como explicar, a partir dos genes, a criatura complexa, esse mecanismo biológico complexo que nós somos. Então o Instituto Max Planck, por exemplo, nos coloca que 2% do material, do nosso material genético se difere do DNA do chimpanzé. E nós somos somente 3% diferentes de ratos e camundongos de laboratório. Então a gente percebe quanto ainda temos que aprender e ainda um universo muito grande para descobrir, para poder entender com base na genética, o que somos em termos de criaturas humanas. Até que mais recentemente, em termos de pesquisas nessa área, surge a epigenética. E a epigenética, ela, por incrível que pareça para muitos, ela foi adiantada pelo espírito de André Luiz em 70 anos, na literatura de Francisco Cândido Xavier. Quando então ele nos propõe a influência dos espíritos no desenvolvimento, no mecanismo de desenvolvimento genético, a influência desses espíritos. O que diz a epigenética? Epi, sobre a genética. Então descobre-se hoje que nós temos vários outros fatores que podem influenciar o nosso genoma. Não só aquilo que veio herdado dos pais, mas o próprio indivíduo, pelo comportamento social, pelo tipo de nutrição, pelo estilo de vida, pelos exercícios físicos, pelas substâncias que alimentam. Todos esses fatores podem influenciar por vários processos ali, da metilação, metilação do DNA, da modificação da histona ou pelos microRNAs, são processos que podem alterar os nossos genomas. O espírito de André Luiz explica assim, imagina um carretel de linha, e você vai enrolando a linha. O DNA é uma linha gigantesca, empacotada em cromossomas. Então, imagina um carretel em que essa linha vai sendo enrolada. Quais são os genes que vão se expressar? Aqueles que ficam mais na superfície. Eles que vão poder ser lidos pelo RNA e ser decodificados. Então, é como se tivéssemos o nosso celular. Quando você olha o seu celular, você tem um grande conjunto de aplicativos. Aqueles aplicativos, eles só funcionam se você apertar, acionar e permitir funcionar. Nos nossos genes também, nós temos predisposições, diversas predisposições. No novelo de linha seria aquilo que está abaixo. Mas de acordo com o nosso comportamento, por influência de nós mesmos sobre o nosso corpo, nós podemos acionar aplicativos e passam a funcionar. Então, essas predisposições
estão compatíveis com o que nós aprendemos na genética. Mas, se vamos acionar ou não acionar determinados mecanismos genéticos, depende, então, de vários outros fatores, e entre eles podem ser a nossa própria influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente, do nosso estilo de vida. Então, até o momento, o que eu trouxe para vocês? Razões conceituais. Por que essas razões conceituais são importantes aqui? Porque nós aprendemos por essas razões conceituais que viver e morrer são dois aspectos de um mesmo fenômeno ao qual podíamos simplesmente chamar vida, pois a morte já está implícita dentro deste processo. E se existe um metasistema ou espírito que foi capaz de se associar a um corpo físico uma vez, deveria ser capaz de se associar outras vezes, caracterizando o que nós chamamos de paligenesia ou reencarnação. Então, se nós consideramos que para se ter vida é preciso um metasistema, é preciso um espírito animar o corpo físico, se esse espírito é capaz de animar o corpo físico uma vez, por que não pode fazer tantas outras vezes? O que impediria? Então, se esse espírito é capaz de influenciar a nossa genética, ele pode imprimir certas características sobre nosso corpo físico, sobre aquilo que estamos manifestando nessa reencarnação. Há uma linha de pesquisa agora, dentro do ponto de vista experimental, que surgiu com o Dr. Banerjee, um pesquisador indiano, parapsicólogo. Ele iniciou suas pesquisas investigando memórias espontâneas de crianças e publicou um livro chamado Vida Pretérita e Vida Futura, 25 anos de estudo, especialmente na Índia, quando ele buscava crianças que podiam recordar de fatos de vidas anteriores, de vidas passadas. E aí tem um ponto interessante, crianças de 2 a 4 anos. Por que 2 a 4 anos? Porque é fantástico. Porque a criança de 2 anos, naquela época que ela estudou, não tinha contato com outras fontes de informação. Então, o que ela trazia, que a criança trazia, era realmente muito mais propício a ser algo de uma lembrança do que hoje, quando a gente tem acesso a tantas informações. Isso pode influenciar a mente, né, já nessa idade. Então, de 2 a 4 anos, normalmente ele identificava crianças indianas que recordavam espontaneamente de vidas passadas. Essa memória se declinava pelas suas observações aos 7 a 8 anos de idade. E normalmente, quais são as crianças que recordavam dessas vidas passadas? Crianças que sofreram mortes violentas. Suicídio, assassinato, acidentes. Então, essas mortes violentas faziam com que as pessoas, numa próxima vida, muitas vezes recordassem conteúdos da vida anterior, principalmente do momento da morte. Nos adultos, nós temos as ideias, como déjà vu, por exemplo, eu vou num determinado ambiente, ou encontro com uma determinada pessoa, falo assim, parece que eu já conheço essa pessoa há muito tempo, parece que eu já estive aqui. Ou pessoas que têm sonhos recorrentes, pessoas que sonham a vida inteira com o mesmo sonho, esse sonho parece estar sendo costurado, dando continuidade. Podem ser lembranças, mas fica muito difícil de comprovar. O grande divisor de águas aí surgiu com o professor Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, quando ele iniciou seus trabalhos em 1957, no departamento na Escola de Medicina da Universidade de Virgínia. Ele estudou 2.600 casos de crianças que recordavam, mas agora associando com marcas de nascença. Há vários livros publicados por eles. O principal livro é Reincarnation in Biology, um livro de 2.300 páginas, em que ele narra 250 casos irrefutáveis, no dizer dele, conclusivos sobre a única hipótese ser a reencarnação. Ele estudou 2.600, mas ele selecionou 250 e que ela percebe ali não haver outra principal hipótese. Então nós falamos que
que essas informações que ele estudou foram baseadas justamente nas malformações ou marcas de nascença. As marcas de nascença elas podem ser malformações ou podem ser simplesmente algumas marcas que não têm influência funcional sobre nós. Nós vamos ver daqui a pouco. Então são evidências objetivas e passíveis de documentação, ou seja, você percebe naquela criança aquela marca e se você remonta aos arquivos médicos, você é possível de identificar a história da reencarnação passada ou mesmo você fazer necrópsia daquele corpo nas vidas que já havia sido sepultado ou da arcada óssea para investigar realmente se há correlação entre aquilo que a criança está lembrando e uma comprovação objetiva sobre o fato da sua morte. Provam que a personalidade anterior influenciou o atual corpo físico e muitas vezes ele investigou casos em que se tornavam muito difíceis ter uma explicação científica da origem daquela malformação, da origem daquela marca de nascença. As malformações, elas podem surgir por fatores genéticos, fatores infecciosos ou fatores químicos. E quando o Dr. Desmond Andoley fez uma revisão na literatura sobre as explicações para as malformações, considerando esses fatores, eles explicam 57% dos casos. Ou seja, mais ou menos 50% não tem explicações, mesmo considerando os fatores ali apontados. Por exemplo, lábio leporino. O lábio leporino, aquela fenda nos lábios, ela, quando observada em crianças, por exemplo, em gêmeos dizigóticos, ou seja, vieram de dois zigotos, de duas células diferentes, conseguiram observar que em 8% dos casos os dois apresentavam o lábio leporino. Mas, quando observaram as estatísticas relativas aos gêmeos homozigóticos, ou seja, gêmeos homozigóticos vieram da mesma célula, do mesmo zigoto, possuem o mesmo conteúdo genético, são clones. E são clones mais perfeitos do que aqueles de laboratório, porque o clone de laboratório é o clone do núcleo. E o clone, neste caso, seria um clone também que possui o mesmo material genético na mitocôndria. Então é um clone mais perfeito possível. E aí o que se esperava? Se uma criança que veio do mesmo conteúdo genético, no mesmo período de gestação, a mesma mãe, as mesmas condições, então os dois deveriam possuir lábio leporino. No entanto, somente em 38% dos casos se observou que os dois possuíam lábio leporino. Ora um apresenta, ora o outro não apresenta. É como se um apertasse lá o aplicativo do celular para lábio leporino e o outro não. Então, alguma coisa fazia com que houvesse essa distinção mesmo no caso de gêmeos homozigóticos. Rubéola. A gente sabe que a gestante não deve entrar em contato com o vírus da rubéola até o 3º mês de gestação, porque afeta o desenvolvimento dos olhos, ouvidos e coração. Mas mães que tiveram rubéola nesse período, somente em torno de 16% apresentam malformações graves. As demais não apresentam essas malformações, não tiveram crianças com malformações. Talidomida. A talidomida foi uma droga, um medicamento usado na década de 60 para poder conter ou diminuir aquela sensação do enjoo da gestante. Então, não se sabia dos efeitos da talidomida, mas, infelizmente, as mães que tomaram esse medicamento, as crianças nasciam com aqueles braços curtos, os membros superiores bem curtinhos, então não havia desenvolvimento do braço, a mão nascia junto ao ombro. E o que as estatísticas mostraram é que a talidomida ela teve atuação somente em 50% dos casos, não teve uma relação dose-dependência, às vezes uma mãe tomou um só comprimido uma única vez e o filho nasceu com a deficiência, com a síndrome, e quando mães tomaram durante a gestação inteira, às vezes não ocorria o problema da malformação.
E o mais surpreendente é que gêmeos homozigóticos, novamente, os clonezinhos, os dois foram submetidos à presença daquele medicamento, mas somente às vezes um desenvolveu a malformação, enquanto o outro nasceu normal. Então, casos como esses são passíveis de investigação, são passíveis de entendimento por que isso acontece. E outro ponto é que no indivíduo, em todos nós, cerca de 15 marcas de nascença. Se você pegar o bebê, né, logo ali no nascimento, você vai encontrar mais ou menos, em média, 15 marcas de nascença. Elas não são clínico-funcionais, então a gente não dá muita importância. Não tem uma explicação por que elas surgem, uma explicação médica. E o Dr. Ian Stevenson muitas vezes usou essas marcas como evidências para aliar as vidas passadas, a fatos das vidas passadas. Um dos grandes trabalhos, esse grande trabalho do Ian Stevenson, não foi somente pelo fato dele ter publicado os livros, mas por ele ter publicado seus artigos em revistas científicas. O que significa que o seu trabalho, o resultado e a metodologia foi investigada por um comitê científico que validou aquele artigo, aquelas informações, então ganha enorme credibilidade. E foram muitas publicações em revistas internacionais, revistas de impacto, mostrando então a importância desse trabalho. Foram 40 anos de trabalho do Dr. Ian Stevenson na Universidade da Virgínia. Um dos casos que o Dr. Ian Stevenson traz é esse caso do Dahan Farisi. Dahan Farisi nasceu na Turquia, era uma criança, e ainda quando, nessa fase infantil, ele teve muitos problemas com sono. Tinha muito pesadelo, era uma criança que acordava atormentado todas as noites, gritando, contava sobre um processo de morte violenta, ele acordava aos berros. A família teve muita dificuldade de lidar com a criança durante toda a infância, e ele se dizia que não se chamava Darrice, ele se chamava Semil. Dr. Ian Stevenson foi investigar e encontrou que o Semil havia sido um primo distante do pai, e foi investigar a vida do Semil. E quando eles foram avaliar a história, foi bastante interessante, porque o Semil tinha uma irmã, e a irmã havia sido violentada. E naquela época ele decidiu se vingar, matou essas duas pessoas que violentaram a irmã, foi preso. E depois de um certo tempo ele conseguiu fugir da prisão e ficou foragido durante 2 anos. E uma certa vez ele se escondeu num casebre de madeira, e a polícia fez o cerco e pediu para ele se entregar, mas ele não queria se entregar. A polícia resolveu atear fogo sobre a casa. E aí, então, para não se entregar, o que ele fez? Ele suicidou-se, colocou um rifle debaixo do queixo e deu um tiro. Normalmente, quando um projétil vai perfurar o corpo, a entrada é um orifício redondo, regular. E quando sai em forma de estrela. É uma saída estrelada, como se ele explodisse. Então, um fato interessante é que o Dahan Farisi apresentava 2 marcas de nascença, uma exatamente debaixo do queixo, era uma alopécia lisa, e outra no alto da cabeça, onde havia uma alopécia, só que é uma alopécia rugosa. Então, colocando as lembranças daquela criança com os fatos observados, que podiam ser observados mesmo no esqueleto do Dahan Farisi, então foi um caso sugestivo de reencarnação, e inclusive o próprio pai do Dahan mudou o nome dele para Semil Farisi depois que foi concluído. Um outro estudo de caso foi desse menino chamado James Langer. Uma das coisas que se tornou crítica nessa área de pesquisa de lembranças de vidas passadas é o fato que muitas dessas lembranças ocorriam em crianças que vinham de países orientais. E as pessoas começaram a levantar, mas nesses países há uma aceitação cultural da reencarnação. Talvez esse fator tenha influenciado as crianças. Mas não é exatamente esse ponto, porque quando você
está tratando em famílias que aceitam a reencarnação, quando a criança começa a contar algo, os pais já começam a dar maior credibilidade à criança e prestam mais atenção. Nas famílias ocidentais, principalmente nos países onde a reencarnação não é aceita, fica mais difícil, porque quando a criança traz esse conteúdo, pode ser imaginário, pode ser simplesmente uma invenção, viu na televisão. Então as pessoas não dão a mínima. Então, talvez por isso a maioria dos casos tenham sido reportados em países que aceitam a reencarnação, ou tem religiões que aceitam a reencarnação. Mas os estudiosos da Universidade da Virgínia, eles também fizeram pesquisas na Europa e nos Estados Unidos. E o caso do James Leininger é um caso americano, uma criança que nasceu em 10 de abril de 1998, no estado da Louisiana. Ele é filho de Bruce e Andrea Leininger. E quando esse rapazinho estava com 2 anos de idade, os pais levaram ele para visitar um museu de aviação. Quando ele chega no museu, ele ficou simplesmente encantado, era um bebê. Mas ele ficou tão fascinado com os aviões e foi algo assim tão apaixonante. Os pais ficaram ali mais de 3 horas vendo os aviões naquele museu. Semanas depois, ele começou a apresentar pesadelos. Acordava à noite apavorado. Então ele gritava: o avião caiu em chamas, o avião caiu em chamas. A plane crashes on air, or a plane crashes on fire. Então ele sempre acordava agitado, gritava, os pais corriam para atender. Quando ele fez 2 anos e 4 meses, ele começou a adicionar mais informação, que o avião havia caído em chamas e o pequeno garoto não havia conseguido escapar. Então ele gritava que não conseguia escapar, não conseguia fugir de dentro do avião. E quando os pais pegavam, ele falava: eu caí do avião. Quem caiu do avião? Eu, James, eu caí do avião. De quem é esse avião, meu filho? É James. Então ele ressaltava que ele era o piloto daquele avião e que havia caído e havia sofrido uma morte violenta porque o avião caiu em chamas e ele não conseguiu ainda escapar. Tempos depois, num desses momentos em que o pai estava ali cuidando do filho, ele tinha só 2 anos e meio, e colocando para dormir, então ele pergunta: meu filho, quem é esse piloto, esse pequeno garoto que não conseguiu escapar? Ele fala: sou eu, pai, James. E ele fala assim: mas esse avião, que avião é este? É um Corsair. Então, esse tipo de avião, ele havia existido na Segunda Guerra Mundial, e era um avião americano. O filho não havia visto esse no museu, porque não existia esse modelo no museu. O pai depois foi verificar essa informação para saber se ele havia buscado essa informação durante a visita. Tempos depois, a criança pegava muito os brinquedinhos, os aviãozinhos, brincava na mesa do café da manhã, que era uma mesa de madeira, e sempre durante o dia a brincadeira era essa: o avião voando, caindo no ar, batendo sobre a mesa, e a mesa ficou totalmente marcada com as batidas, com as colisões que a criança colocava ali no momento da brincadeira. À noite, ele sempre trazia uma nova informação. E aí, quando ele fez 2 anos e 8 meses, salvo não me engano, ele se recordou que o avião havia saído de um navio que ele chamava Natoma. E o pai falou assim: Natoma? Esse navio tem um nome esquisito, né? Um navio chamado Natoma, esse nome em inglês não se casa muito bem. Depois ele conta que o avião havia sido abatido por japoneses. Os japoneses haviam atirado e por isso o avião caiu. Então o avião que saíra de um navio chamado Natoma. E o pai até brincou com ele e falou assim: mas esse navio não é americano, deve ser japonês. E o filho falou assim: não, pai, é americano sim. Então ele continuava ressaltando e complementando. Num desses momentos, ele já estava com quase 3 anos, ele conta para o pai que, além dele, estava ali ao lado dele, durante aquele momento no navio e também voando, um colega, um amigo, e ele pergunta: qual o nome? Jack Lexon. Então, observem bem, alguém se recordar do nome de uma pessoa e recordar de todos esses detalhes, e o pai então foi documentando todos esses fatos. Eles eram protestantes,
não aceitavam a reencarnação de forma alguma, a reencarnação não era uma hipótese possível para a família, mas eles foram coletando aqueles fatos, aquelas lembranças da curiosidade, a precisão desses fatos. Quando então, um determinado dia, o Bruce, que era o pai do James, estava lendo um livro que o próprio pai dele havia dado de presente, que era a Batalha de Yojama. Era uma ilha, Yojama é uma ilha no sul do Japão, e foi uma das grandes batalhas entre americanos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O filho ali no colo, e quando ele folheava o livro, passou uma fotografia, que era a visão aérea da ilha, que é uma ilha vulcânica. O garoto foi e gritou, foi aqui que meu avião caiu. Como, meu filho? Que foi? Foi aqui, foi exatamente aqui que meu avião caiu. Então o pai ficou impressionado. Quando o filho fez 3 anos de idade, a partir dos 3 anos de idade, ele costumava desenhar, e os desenhos eram sempre em volta de aviões, aviões em colisão, aviões pegando fogo, e ele assinava James 3. E o pai perguntou, por que James 3? 3 porque tem 3 anos? Ele falou, não pai, é porque eu sou o terceiro. E olha que ele continuou assinando James 3, mesmo quando ele fez 4 anos de idade. Já, mais ou menos nessa época, a ABC convidou o pai para participar de um programa de TV para contar o que estava acontecendo na família ou o caso do filho. Esse programa nunca foi ao ar nos Estados Unidos. Mas a produtora do programa, ouvindo o caso, então fez um contato, ligou para a Marinha Americana, encontrou veteranos de guerra da Segunda Guerra Mundial e fez o link do pai com esses veteranos. E eles então se lembraram de conhecer Jack Larson. E o mais importante, o Jack Larson estava vivo. Então o pai foi até a casa do Jack Larson conversar com ele. E então perguntou para ele se ele conhecia algum James. E ele falou assim, sim, eu conhecia um James. James era um rapaz de 21 anos de idade. Numa certa vez, numa dessas batalhas, nós todos saímos, todos os pilotos, mas somente o avião dele foi abatido. Então aqui está o Natoma Bay, que fez parte dessa batalha no Pacífico, e a ilha de Yojama, que foi uma ilha onde aconteceu esse acidente aéreo. Depois, o menino, o James Leninger, encontrou-se com o Jack Larson, então um reencontro de amigos, e aqui o pai então encontrou o nome do James, que seria James Houston, de acordo com o Jack Larson. Ele foi na documentação da Marinha Americana e encontrou lá este piloto, que aos 21 anos de idade havia morrido nesse acidente aéreo, justamente na batalha, e tudo isso confirmado pelas documentações que encontraram a respeito da vida dele. Então, o James Leninger era então a reencarnação do James Houston. Aqui temos a foto da família. Os pais, que antes não acreditavam na reencarnação, escrevem um livro a respeito do caso do próprio filho. E o James Leninger depois fez programas de TV contando o próprio caso, a própria lembrança. E hoje faz parte da Marinha Americana novamente. Como o André Luiz fala, nós sempre recapitulamos as nossas vidas, né? Muitas vezes repetimos vidas passadas, tendências de vidas passadas. Aqui tem o site do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, esse da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. Trouxe essa página porque eles estão fazendo uma pesquisa cooperativa com a Virginia University, e eles estão coletando casos de pessoas que recordam espontaneamente de vidas passadas, crianças e mesmo adultos. Então você pode entrar nesse site, lá você vai encontrar um questionário e vai ter contato com os pesquisadores. Então, se tivermos parentes, pessoas conhecidas que têm casos semelhantes de recordações espontâneas, os pesquisadores vão investir nessa pesquisa porque vai ser um levantamento nacional. Também vai ser levantamento nacional as pesquisas sobre experiências de quase morte no Brasil. Falando em quase morte,
Esse é o nosso próximo tópico, que começa aí com a Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma médica suíça, ela naturalizada nos Estados Unidos, e ela era uma acadêmica, trabalhava na CTI com doentes terminais. E ela observou a morte muitas vezes e os casos de experiência de quase morte. Publicou um livro sobre a morte e morrer, mas atualmente esse é um tema extremamente quente na área científica. A US National Library, que é o PubMed, que é uma base médica de artigos científicos, em 10 anos de pesquisa, eu coloquei essa semana para saber quantos artigos nós temos, considerando somente 10 anos, que é um período muito curto para a ciência, são mais de 380 mil artigos publicados sobre Near Death Experience. Então, é uma área de extrema pesquisa, de grande pesquisa, principalmente nos Estados Unidos. As experiências de quase morte, por que são importantes? São relatos de pessoas que estiveram muito próximas à morte, são consideradas clinicamente mortas, parada cardíaca, eletrocardiograma isoelétrico, que significa não havia atividade cerebral, clinicamente morta. E essa pessoa, durante aquele pequeno intervalo, ela consegue ver fatos que ocorrem à sua volta, entrar em contato com pessoas já desencarnadas, mortas, e muitas vezes acompanhar acontecimentos e narrar esses acontecimentos novamente com uma claridade muito grande, com detalhes, riquezas de detalhes sobre os fatos que estavam ocorrendo. Então, por que hoje é mais fácil encontrarmos experiências de quase morte? Devido ao avanço tecnológico. Hoje as técnicas de ressuscitação, elas são muito mais comuns, então a gente consegue auxiliar as pessoas com parada cardíaca e conseguir trazer essas pessoas ainda, apesar desse pequeno intervalo em que a pessoa permanece com essa parada cardiovascular. Os conteúdos que as pessoas narram têm semelhanças, independente dos países, independente da idade, independente dos contextos culturais. Há enorme discussão científica, é uma área empolgante, vocês vão ler de tudo. Mas um grande ponto cume, digamos assim, de todas as pesquisas começa ali com a publicação do Pim Van Lommel na revista The Lancet. The Lancet é uma das principais revistas da área médica de alto impacto e ela publicou um artigo sobre experiências de quase morte feitas por esse pesquisador, que foi um estudo prospectivo, ou seja, ele acompanhou pessoas que aconteceram, era cardiologista, pessoas que entravam no hospital, acompanhou o processo deles de experiência de quase morte. Ele pôde, então, levar em consideração os fatores que nos estudos anteriores não haviam sido colocados, por exemplo, o tipo de medicamento que foi usado na ressuscitação, o tipo de medicamento que foi utilizado durante o procedimento cirúrgico, por exemplo. Levantou dados como sexo e idade, crença religiosa, escolaridade, avaliação psicológica e, o mais importante, ele não parou no fato da pessoa recordar a vida passada, ele acompanhou aqueles pacientes durante 8 anos para avaliar o impacto das experiências de quase morte sobre a vida dessas pessoas. E o Pim Van Lommel conclui no seu artigo que ocorreu uma transformação emocional, social e espiritual em todos os experientes. Olha, nós podemos produzir certos estados ou certas sensações similares às que as pessoas narram durante a experiência de quase morte. Por exemplo, se você colocar um eletrodo no nervo óptico, a pessoa vai ter aquela visão do túnel de luz. E você pode usar artifícios como anestesias ou mesmo situações em que há anóxia, quer dizer, falta de oxigenação no cérebro, a pessoa pode ter determinadas sensações. Podemos produzir artificialmente, digamos assim, essas sensações da experiência quase morte. Mas um ponto que o Dr. Pim Van Lommel ressalta é o seguinte: nunca vamos conseguir produzir os impactos. Ou seja, quem passou pela experiência de quase morte tem uma transformação significativa
do ponto de vista emocional, social e espiritual. Ela se transforma numa pessoa diferente a partir daquele ponto. E isso ele conseguiu fazer, dados esses 8 anos de pesquisa após a experiência que a pessoa teve sobre quase morte. Ele conclui também que as transformações foram sempre para melhor e foram permanentes. Não foram alguma coisa assim que a pessoa, durante um tempo, passou a se comportar diferente. Não, foram transformações permanentes. A EQM ocorreu mais em jovens do que em pessoas de maior idade. Não há interferências psicológicas ou neurofisiológicas, também não é produto de anóxia cerebral. E ele diz que métodos químicos e artificiais não podem reproduzir a EQM, ou experiência de quase morte. E então nós podemos levar a esta conclusão. A constatação de que indivíduos com cérebros inativos foram capazes de recordar, de relembrar fatos ocorridos durante o período de morte clínica evidencia a existência de uma consciência ou memória extracerebral. Então, aquela ideia de que a mente é uma secreção do cérebro, essa ideia, então, ela cai por terra, né? Ela se torna mais fragilizada quando nós vemos essas experiências de quase morte e podemos considerar que existe, então, uma consciência extracerebral. Os médicos não usam esse termo de espírito, né? Mas podem usar de consciência extracerebral. E se essa consciência ela foi capaz, novamente, aquela mesma argumentação que eu usei anteriormente, foi capaz de estar conduzindo, organizando, dando vida a um corpo biológico uma vez, por que não seria capaz de animar esse corpo biológico, ligando-se no momento ali da combinação entre os dois gametas, na formação do zigoto, se esse indivíduo, essa consciência foi capaz de animar o corpo uma vez, porque não pode novamente se ligar nesse processo, acompanhando-se aí a embriogênese e desenvolvendo novamente uma reencarnação. Qual que é a importância de estudarmos a reencarnação? Tem várias implicações do ponto de vista médico, do ponto de vista científico. Por exemplo, modificações do conceito de vida, caem teorias que defendem o aborto ou estudo de células-tronco a partir de embriões. O conceito de morte passa a se modificar, né? Agora nós podemos ter uma visão diferente sobre a eutanásia. Modificação na fisiologia, agora vamos poder avaliar a fisiologia dentro de um aspecto transdimensional. E mudanças terapêuticas, quando você vai ao médico, ele não vai fazer uma avaliação somente sobre o seu corpo, mas vai pensar a respeito do seu espírito, do seu perispírito. Então há uma mudança da perspectiva de tratamento médico e psicológico. Mas e o que mais isso pode ter impacto? Nós gostaríamos que isso tivesse um impacto profundo em todos nós que entendemos, aceitamos a reencarnação. Do ponto de vista moral em especial, para que isso seja uma transformação de vida, que faça uma transformação também do nosso planeta. E há uma história do Dr. Ian Stevenson, que quando ele, em 1957, chegou lá na universidade e disse para os amigos da área médica que ele iria pesquisar a reencarnação, os colegas deram risada. Então, jocosamente, deram risada. Estudar reencarnação, imagina, né? Na escola de medicina. Então, ele, a despeito das risadas e das ironias dos colegas de trabalho, ele continuou, viajou para a Índia, ficou lá durante alguns anos, fez as suas pesquisas e, durante o tempo em que ele estava na Índia, ele encontrou um desses sábios indianos, e esse sábio indiano chegou perto dele e perguntou: por que você veio para cá? Por que você está fazendo essa pesquisa? E ele respondeu sim, por 2 motivos. Primeiro, por um motivo científico, de poder trazer à tona de que a reencarnação é uma lei biológica. Segundo, porque se eu trouxer esse conhecimento para o meu povo, para o povo americano, para o povo canadense, então nós vamos poder fazer uma grande mudança social. E aí foi, dessa vez, o sábio indiano que riu-se dele. Porque o indiano falou assim: há centenas de anos, o meu povo, reconhece a reencarnação. Mas nem por isso o meu povo é melhor do que o seu povo. Então o que a gente conclui dessa história?
que o fato de conhecermos a reencarnação, se nós não traduzirmos isso em comportamento de vida, em maneira de enxergar os fatos na nossa existência, numa maneira de atuar no dia a dia, isso não terá grande impacto. Será somente um conhecimento ali na estante, que a gente sabe que possivelmente temos evidências de que existe, o Espiritismo nos ensina, mas não há uma aplicação para as nossas vidas. Então, eu gostaria de terminar esse estudo com esse parágrafo da doutora Marlene Nobre, que foi uma das médicas que criou a Associação Médico Espírita no Brasil, uma das grandes divulgadoras desse trabalho, e ela então escreve: não basta que a reencarnação não seja aceita como lei biológica universal. É preciso, sobretudo, que os seres humanos vivam o seu significado moral abrangente, que é de transformarem-se interiormente e de tal modo que as suas ações sejam calçadas no amor e na compaixão. Somente assim inauguraremos uma nova era de paz e concórdia para que a humanidade, em que não seja vã a palavra felicidade. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que me acompanham pela internet. Obrigado.